Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite. Hoje, terça-feira, está no ar mais uma edição do nosso Prosa e Café e hoje eu tenho mais uma história de sucesso e com certeza você vai gostar muito. Acompanhe até o final porque a história é simplesmente demais. Tem curiosidades, você vai ficar sabendo de tudo sobre o mundo dos pets. Aqui comigo a Bruna Naves, ela que é médica veterinária e também é dona lá do Pet Shop Bicho do Lar. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Agradeço aí pelo convite de estar participando aqui desse programa com vocês. E vamos lá. Uma honra tê-la aqui com a gente e eu já vou começar perguntando para você o seguinte. Qual que é a sua terra natal? Você é de onde, Bruna? Eu sou aqui de Tapaci mesmo, Douglas. A minha família materna é uma família até muito conhecida aqui em Tapaci, a família Naves, pessoal mineiro, mas eles moram aqui há muitos anos, né? Desde que meu avô saiu de Minas, minha mãe era ainda mocinha, jovem, conheceu meu pai, que também é aqui da região, e eu sou daqui mesmo. Tenho 3 irmãs, nós somos 3 mulheres, uma mora em Anápolis, e eu e a minha irmã mais nova mora aqui em Tapaci mesmo, trabalhamos aqui. Dessas 3 irmãs, você foi a única que escolheu seguir pelo caminho da veterinária ou as outras Veterinária, também? sim. Todos nós somos da área da saúde, mas veterinária sou eu. Muito bacana. Quero saber da sua fase de vida, aquela que mais te encantou e que te encanta até hoje. A que mais encantou foi a infância, né? A gente tem muita memória afetiva, assim, dos avós, a casa cheia de primos, né? É uma fase muito bonita na vida da gente, né? Que a gente tem só saudade. Então, o que mais encantou, a infância, né? Depois vieram as outras fases da vida, né? Mais responsabilidade, mas sem dúvida é essa que mais encantou. E sem falar que essa galerinha que teve uma infância aí... Raiz, vamos dizer assim... Nós tivemos uma infância memorável, sem né? Sem celular, Isso. Muitas brincadeiras na fazenda, né? Vinha minhas primas de outra cidade passar as férias delas aqui. Nossa, era muito bom. E assim, literalmente a infância raiz. Nós fomos a última geração, somos a última geração que teve a infância sem internet, né? Sem internet. Sem ficar ali horas e horas na frente de um celular, de um computador. E... de uma certa forma, a gente acabava aproveitando mais a vida, né? Uhum. A infância, a fase de criança. Né? Eu sempre falo para os meus filhos, vamos ganhar tempo, não vamos ficar perdendo muito tempo na tela não, né? Qual foi a sua maior realização profissional, Bruna? A minha maior realização profissional foi chegar onde hoje eu estou, né? Graças a Deus, meu próprio negócio. Não foi fácil chegar até aqui, né? No início, entrar no mercado de trabalho recém-formada é difícil. Então, assim, eu sou muito realizada e agradeço a Deus todos os dias por cada fase cada degrau que eu passei e cheguei até hoje, né? Graças a Deus, assim, eu cheguei aqui em Tapaci e foi muito bem acolhida. Né? Eu saí muito nova aqui de Tapaci, criança, adolescente, com 15 anos, fui estudar em Anápolis na época, assim, muito imatura ainda, e passei por algumas fases na vida. Hoje estou aqui, assim, até agradecer a cada momento que eu passei para chegar até aqui. E falando em fase profissional, né, eu realizo esse evento aí, Os Melhores do Ano, há 12 anos e essa última votação que nós tivemos, as enquetes através do Facebook, você foi a veterinária mais bem aceita pela população, aquela que teve mais indicação, né? Então o Pet Shop que você comanda também, então assim, você está realmente numa fase muito boa, né? Eu tenho muito a agradecer meus clientes, eu falo que é clientes amigos, sabe? É um reconhecimento assim que a gente fica muito... É uma gratificação muito grande, né? Ter esse reconhecimento por eles, né? Poder dar o seu melhor e ser reconhecido. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro aqui em Tapaci, que eu fui muito bem acolhida aqui.
né? Eu já trabalhei em outras cidades e eu percebi esse aconchego maior aqui em Tapaci, que é a minha cidade, né? Isso, Então, é muito orgulho isso pra gente. Muito orgulho. Eu me identifico com você porque quando eu cheguei aqui, eu também fui, assim, eu sempre falo isso, eu fui muito bem recebido e sou até hoje, né? Então, Itapaci, os itapacinos, eles têm, assim, esse dom de acolher, de receber as pessoas, né? De tratar Eu também acho. como parentes mesmo. Isso é muito bom. Agora, se falando em realização, e uma realização pessoal sua? Pessoal, eu acho que entra essa questão profissional, porque não foi fácil, sabe, Douglas? A gente formar, meu pai batalhou muito para nós três na faculdade, assim, muito próximas, né? Então eu vejo isso como uma realização, né? Nós três lá de casa, graças a Deus, tem cada um com a sua profissão e eu vejo que a gente é motivo de orgulho para eles, sabe? Então isso Isso aí já é o suficiente. já é o suficiente, né? Aham. Se falando em realizações, a gente tem o oposto também. Você já teve, assim mesmo tão jovem e com essa carreira bonita que você tem, teve alguma frustração? Sim, no início, o primeiro ano assim de recém-formado, com certeza a gente passa por umas frustrações. Você tá numa cidade, uma cidade grande, você sai pro mercado de trabalho, e assim, não é às vezes o que você esperava de um reconhecimento. Várias frustrações, né? Reconhecimento, às vezes, pessoal, financeiramente falando também, porque no início Não é fácil, não né? é fácil. E uma frustração que a gente lida diariamente também são com as perdas, né, de pacientes. Isso é uma coisa isso é da nossa rotina, da minha profissão. Então, é muito frustrante quando você não consegue salvar a vida de um paciente seu. E às vezes tem aquele paciente que você tem ali há alguns anos acompanhando e chega um momento que não dá, né? Que foge do nosso controle, foge do nosso querer, né? Então essa é uma frustração diária que a gente carrega na nossa profissão também. E tem também essa questão de você sair da sua cidade para estudar fora, né? Aí depois lá depende de toda uma aceitação. Depende. No início profissional também, né? Então Depende. tem todas essas barreiras que... Eu formei, acho que numa fase, eu formei com 21, então era muito novinha, né? Cara de adolescente ainda. Às vezes chegava, você estava na clínica, podia passar, as clientes entravam, às vezes viravam para você e falavam assim, cadê o veterinário? Aí eu olhava, tipo assim, eu pensava, uai, será que ela tá esperando um veterinário de 1,80 m? Tava esperando uma pessoa maior, né? de mais e, assim, idade. A gente muito nova, né? E isso eu sei que não acontece só comigo, né? Com outros profissionais isso é normal, também. né? Normal, né? Recém-formado passa por esse tipo de situação. Então, assim, a frustração que eu considero maior mesmo é essa questão da perda, né? Porque a gente lida com vidas, né? Todos os dias. E querendo ou não, você acaba se apegando, né? Apega, com certeza. Vai cuidando, tem aquele contato diário, ele acaba se apegando, né? Isso. Qual é a pessoa que você se inspira para ter sucesso na sua vida? Eu me inspiro em algumas pessoas, assim, da minha família, amigos também, profissionais que eu já passei um período junto. Então, assim, uma pessoa que eu me inspiro pessoalmente, a minha mãe, uma mulher muito batalhadora, de muita garra, soube criar as filhas, assim, meio, às vezes, algumas dificuldades. E como profissionais, alguns ex-patrões que eu tive, que eu admiro todos eles, apesar de ter passado esse período com eles, assim, chega um momento que ciclos se fecham, né, mas mantive amizade e companheirismo até hoje com eles. Muito bem. Agora, algo que você não aceita de jeito nenhum, não, isso aqui realmente, para mim, eu não suporto de jeito nenhum. Mentira, né? Falsidade, esse tipo de
de sentimento é difícil aceitar, né? Acho que é muito mais fácil a gente ser franca do que levar uma vida aí de mentira e conturbação. É verdade. E nos dias atuais a gente Nos vê dias muito atuais. isso, né? A gente às vezes se depara com pessoas que na frente é uma coisa, quando você não está presente já é totalmente outra. diferente, né? Uhum. Infelizmente. Mas enfim. É o que a gente vê muito, né? Rede social. O que é que você gosta de fazer quando você está com tempo? Não, olha, meu passatempo preferido é esse. Meu passatempo preferido, acho que muitos sabem, é ir pra roça, pra fazenda, né? Meus pais moram na fazenda, então assim, eu passo uma semana, o dia a dia da gente é muito corrido, né? Então, rotina corrida, então o que eu mais gosto de fazer é aquele final de semana, aquele final de sábado que você pode ir pra fazenda, dormir na fazenda. E tá ali com a família, com amigos, muitas vezes. Roça é tudo de bom, né? Tudo de bom. Fim de semana na roça, um franguinho com piqui. Comida de mãe, que é uma delícia. Eles moram em qual região aqui da cidade? Ali na Fazenda Jatobá. Fazenda Sentido Jatobá? São Luís. Próximo à Fazenda Lages aqui? Próximo. Sentido. Qual mesmo o nome dos seus pais? Eu conheço a sua mãe demais, mas pelo nome... É a Márcia Naves. A Márcia Naves. E o Paulo, meu pai é conhecido como Paulo Basílio, que era o meu avô, né? Basílio. E eles moram ali na fazenda já tem muitos anos, né? Sempre morou na fazenda, a gente foi estudar. Eu fui para Anápolis com 15, cheguei a morar aqui na cidade alguns meses, estudando ainda na Assunção, estudei a época do colégio toda na Assunção e a gente mudou novinha daqui de Tapaci. Só voltou depois de formada mesmo. Tá certo. É como eu sempre digo aqui nas minhas conversas, a gente aqui do interior, a gente conhece a pessoa pelo nome dos pais, Pelo né? nome dos Isso pais. É filho de quem, né? Não tem referência melhor do que essa, né? Isso mesmo. Pois é, outro dia eu estava lá no pet shop e Conheceu, né? encontrei com a sua mãe. Eu já conhecia de vista e ela chegou e falei, nossa... E ela gosta muito de você. Pois é, quero até aproveitar para mandar um abraço para ela e já aproveito esse gancho aqui também para eu mandar um abraço para os nossos novos parceiros, viu, Bruno? Ah, certo. Estão chegando novos parceiros aqui no Prosa, é o Igor lá da Radical Motos, tem também o Rafael Feitosa de Itapaci Urgente. Sim. Tem mais aí, né? Vamos aguardar aqui que Sakura Lashes, né? Pronunciei certo aqui, diretora? Sakura Lashes lá da Maiara, extensionista de cílios. Ah, Maiara. Maiara, né? Minha cliente. Ela esteve aqui com a gente. Eu vi, né? eu acompanhei. Muito bacana. Agora eu quero que você me conte um sonho seu. Sonho. Eu já tive muitos, né, realizados, mas a gente sonha em crescer cada dia, em poder melhorar cada dia no mercado de trabalho. Eu ainda não consigo prestar uma assistência 24 horas. Eu tenho um sonho de conseguir um dia ter o meu atendimento 24 horas, né? Com certeza eu vou precisar de um colega de trabalho, né, de confiança que consiga estar me ajudando nesse quesito. Então, esse é um sonho de poder ampliar nessa questão. Acho que constituir família também está no sonho, né, de toda mulher. E eu creio que esses dois para ser realizados ainda. Muito bem, são sonhos bem interessantes e fortes, né? Sim. Um atendimento 24 horas aqui em Itapaci seria um diferencial enorme, né? Muita gente questiona essa questão, mas assim, a gente não consegue, né, atender todo mundo, infelizmente. Porque emergências acontecem, né? Às vezes pode ser que é um dia que eu não estou na cidade. E assim, seria muito interessante ter um profissional para estar revezando atendimentos, né? Então esse é um dos meus sonhos, de conseguir atender o público 24 horas, que é assim como quando eu cheguei em Itapaci e vi que era uma cidade um pouco precária em relação à veterinária, né? Falta de profissionais, os que tinha às vezes eram poucos, né? Poucos profissionais para muita demanda, para né? muita demanda. Aqui em Itapaci tem muita demanda. E a gente vê a necessidade de crescer desse lado, né?
E por outro lado também você tem o sonho de constituir a sua família. Né? Que aí acaba que são duas coisas que a gente tem que associar, né? Trabalho e família. Trabalho e Não é família. fácil. Tem dia que eu me paro para pensar, eu fico pensando, gente, se eu tivesse filho, nessa rotina que eu tenho, chego em casa, já é de noite, às vezes chega e sai. E aí, como é que ia seria, ser? Né? Como seria? Mas é interessante a gente visualizar por esse lado, porque tudo é uma questão também de equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu conheço uma pessoa, né, uma conhecida nossa aí, que ela sempre trabalhou muito e focou muito no trabalho, né? E acabou que quando ela teve aquele clique, não vou dizer que estava tarde, porque nunca é tarde para nada. Eu acredito que você pode iniciar algo do zero em qualquer etapa da sua vida. Só porque tem algumas coisas que a gente prioriza, né? Vai deixando. Não estou dizendo que é o seu caso, a gente está aqui apenas conversando sobre assuntos que valem a pena, assuntos de vida, né? Porque a gente vê como a gente observa você do lado de cá. Eu observo você como uma mulher de sucesso, muito sucesso, né? Uma pessoa de origem humilde, veio aqui da fazenda, foi para a cidade grande, estudou, se formou, veio para cá, é um fenômeno, é um sucesso e tende a crescer cada dia mais. Você realmente está de parabéns. Obrigada. Agora vamos falar sobre empreendedorismo, né, que é o que você faz com maestria, faz muito bem. Como que foi o início da sua carreira profissional? Então, eu trabalhei 1 ano assim que eu me formei em Anápolis. Nossa, tenho muita gratidão por todo o conhecimento que adquiri lá. Depois fui para Goianésia. Goianésia eu fiquei alguns meses também, fiz amizade com o pessoal. Recebi uma proposta, fui para Jaraguá, onde eu achava a logística melhor para mim estar conciliando também as folgas, né? E aí eu fiquei 2 anos em Jaraguá. E nesse prazo, eu conheci o Ronaldo, aqui de Tapaci, que era o dono do pet shop. Ah, o Ronaldo, meu amigo, a gente chama ele aqui, só para você ter uma ideia como é que aqui no interior, a gente chama ele aqui de Ronaldo do Tião do Peixe. Exatamente. E Um aí, abraço para ele, meu eu amigo. atendi ele um dia em Jaraguá, conheci ele, a esposa. E aí, um belo dia, eu cheguei em Tapaci de férias, vim de férias, e ele entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse de vir para Itapaci. Eu falei que sim, que era um sonho que eu tinha, mas assim, eu não sabia quando seria possível, né? E aí ele me convidou para trabalhar com ele. A gente teve uma parceria aí muito boa por 5 anos, sempre deu muito certo. Eu e o Ronaldo, a gente nunca teve o menor atrito sequer. Separamos porque ele foi trilhar em ramos diferentes, né? Ele gosta muito de ciclismo e tudo. Foi quando foi acontecendo aos poucos, né? Não foi nada de... Um processo, né? Foi um processo. Foi 5 anos de parceria. Eu tenho ele assim como um amigo mesmo. Ele me ajuda até hoje, em meio às dificuldades da vida empreendedora. Qualquer hora que eu precisar dele é na hora. Então, foi acontecendo. Não foi nada de eu vou montar um pet shop em Tapaci e pá. Não foi nada premeditado assim, aconteceu, né? Aconteceu. No início foi complicado, porque eu tinha um jeito de trabalhar sempre nos outros lugares que eu trabalhava. Eu tinha outros colegas de trabalho, às vezes queria trocar uma ideia profissional. Eu cheguei aqui sozinha, fui aprendendo a trabalhar aos poucos, dessa forma, com falta às vezes de equipamentos que a gente já era acostumado a trabalhar. E aos pouquinhos eu fui conquistando, trabalhava, comprava uma coisa, trabalhava, comprava uma coisa. Você foi moldando no seu jeito. Então as coisas foram acontecendo aos poucos. Isso é interessante, você não se adaptar à situação, mas fez com que a situação se adaptasse a você. Isso aí é o diferencial de visão, né? Quando a pessoa tem a visão de crescimento, de buscar sempre o melhor. Bruna, a sua formação, em quais as faculdades você estudou? Qual é a sua formação como veterinária? Eu formei na Faculdade Anhanguera de Anápolis em 2011.
Fiz alguns cursos de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais. Tinha iniciado uma pós-graduação em cirurgia, que foi interrompida durante a pandemia. E aí, em consequência da rotina desse dia a dia, eu não consegui concluir ainda. Mas eu tenho essa formação, eu tenho alguns cursos à parte da graduação. Eu gosto de frisar muito as mulheres aqui de Tapaci, né? Em primeiro lugar, a minha, né? São mulheres fortes, né? Eu vejo você aqui contando a sua história. Tivemos a Fernanda Martins lá da Aquatudo Piscinas, a Nanda Arruda, são mulheres fortes, né? Então, um grande abraço aí a todas as mulheres da nossa cidade, né? Porque essas mulheres têm feito a diferença aqui em Tapaci, né? Tem feito a diferença, com certeza. Eu sempre digo, os homens que se cuidem, viu? Porque as mulheres, elas estão com tudo desde sempre. Você já me contou como é que foi a sua formação, né? Sim. Agora eu quero te perguntar, você sempre gostou de animais desde pequenininha? Sempre teve aquele afeto, assim, aquele cuidado? Conta pra mim, como é que foi? Sempre. Eu tive uma infância na fazenda, né? Rodeada de animais. E eu amava ajudar o meu pai. Eu era aquela menina que não era muito dentro de casa. Não desgrudava do pai. Desgrudava do pai. Então, assim, acho que desde pequenininha eu já tenho uma vocação, talvez, um amor, né? Um amor no que faz. Então, eu sempre falava que eu queria ser veterinária. A princípio, meu pai até quis que eu mudasse de ideia, mas eu teimei, eu falei, não, eu vou fazer a faculdade se for veterinária, se não for, não vou fazer não. E fiz, prestei vestibular, coloquei como segunda opção agronomia, que ficou pior um pouco, né, se ele achava que veterinária não. Agronomia piorou um pouco. Aí eu optei por realmente fazer veterinária. Agora, você me contando aqui, eu fico imaginando, porque eu tenho uma filha também, eu tenho um casal, né? Eu tenho um rapaz de 14 e tenho uma mocinha de 8. E a mocinha sempre muito grudada com o pai, como o seu caso, né? Sim. Seu pai estava ali, sei lá, junto. Aí quando chegou nos 15 anos que teve, que saiu, imagino como que ficou o paizão, hein? Ficou. Nossa. Eles sentiram um pouco, né? Mas acho que teve que abrir mão, porque viu que era o momento, né? Foi bem naquela época que o Colégio Assunção, não sei se você recorda, teve uma greve de alguns meses. E aí meu pai ficou, minha irmã já tinha acabado de sair para fazer faculdade, estava sozinha também em Anápolis. E ele falou, não, eu não quero que vocês percam o ano, vai todo mundo. A minha irmã mais nova, ela tinha 12 anos. Nossa. Então, assim, a gente era crianças, né? Na cidade grande. Que aprendeu Minha mãe sempre ensinou muito a gente, né? Nos afazeres e tudo. Mas muita coisa você aprende sozinho, né? Se virar numa cidade grande sozinho, pagar conta, resolver problema na escola, na faculdade. Mas faz parte do crescimento pessoal. E aí, como você desenvolveu, já tem esse amor pelos animais desde criança, aí você, de repente, faz veterinária, se torna uma veterinária de sucesso, tem seu próprio pet shop, é amor demais envolvido, né? É amor demais. Tem que gostar do que faz, né? E como surgiu a ideia de você ter o seu próprio pet shop? Então, aconteceu dessa forma, né? Eu conheci o Ronaldo através de atender ele. E aí fiz essa parceria com ele. A gente passou 5 anos trabalhando junto. E ele optou por vender o pet shop. Ele já estava em segmentos diferentes no mercado, tinha aberto outra empresa. E ele me ofereceu o pet shop para comprar, né? Eu já tocava a parte de clínica, consultório, atendimento. E ele a parte de pet shop mesmo, né? Banho e tosa, enfim. E até que ele optou por vender o pet shop, pois ele já estava em ramos diferentes e eu acabei aceitando a ideia. No início foi meio desafiador, né? Porque eu tinha aquela confiança como médica veterinária, sabia ali a tocar aquela vida. E aí, quando você vai pro lado do empreendedorismo,
E aí já entra toda da uma questão de administração. administração, Essa é a financeiro, né, que pega financeira. muito. Eu acho que a parte mais desafiadora é a parte administrativa. Mas graças a Deus tem um contador muito bom, Uhum. o Pedro, maravilhoso. Nossa, como ele orienta bem a gente. Tem uma equipe assim maravilhosa também, as meninas que estão comigo. O Eu acho que é uma equipe para poder uma conseguir. equipe, né? O Pedro é o Pierre, Pierre. meu amigo, né? Gente muito boa, super Nossa, competente. ele tem uma paciência com a gente. Ele é um menino muito bom, viu? Muito. Agora eu quero saber de você, Bruna, quais os serviços que vocês oferecem lá no Pet Shop Bicho do Lar? Lá nós oferecemos um serviço na parte clínica, do atendimento veterinário, consulta, procedimentos, vacinas, todas as vacinas para cães e gatos, exames laboratoriais, ultrassonografia. Tem alguns exames que ainda é terceirizado, como raio-x, alguns outros exames que ainda é terceirizado, mas o basicão a gente já está realizando tudo, né? Que é ultrassonografia, esses exames laboratoriais de sangue, testes, enfim. Na parte de pet shop, nós temos uma variedade em acessórios, rações, medicamentos, banho e tosa, né? Esses serviços. Tax Dog também. Como que funciona o táxi? Eu ia perguntar isso pra você. Como que funciona o Tax Dog? Como que é isso aí? Tax Dog é um transporte, né, do animalzinho. Antes era só na moto mesmo. Uhum. E hoje, graças a Deus, consegui comprar um carro lá pro pet shop. E funciona dessa forma, busca e leva o animal para o banho ou para consulta, pessoas que às vezes não têm carro, né? Então a gente faz esse serviço de estar buscando e levando o animalzinho. E trabalhamos com entrega também de produtos. E já tem um carro próprio para isso. Já tem o carrinho, recente. O cãozinho vai todo confortável. Na caixinha transporte. Na caixinha. Mais seguro também, né? Uma segurança maior e agora nesse período de chuva também. Eu vi essa necessidade aí de estar fazendo mais essa aquisição para a empresa. Mais conforto para o pet, né? Eu ouvi um amigo falando sobre um hotel, que agora já está surgindo também os hotéis, né? Para os hotel, creche, tudo isso já está em alta, né? No mercado pet. É uma área que eu ainda não estou por dentro, não trabalho ainda, que é o hotel. Que a gente tem que oferecer serviço quando você tem a capacidade de dar o seu melhor, ter um bom espaço, né? E eu ainda não consegui aderir a isso, né? Uma pela falta do local, profissional também, para estar 24 horas, envolve muita coisa, né? Porque a gente, ali na nossa rotina, a gente lida com animais que estão em tratamento. Quando busca a clínica, o animal está em tratamento. Não posso misturar esses dois segmentos, né? O animal que procura um hotelzinho, ele está indo para o dono vai viajar e ele tem que ter ali também um momento de lazer, uma distração. Então, é diferente, né? Serviços diferentes. Então, já é outro passo para a gente dar depois. Mas assim, é interessante a gente falar sobre esses temas, até porque à medida que as pessoas vão evoluindo, tudo vai se modernizando muito. Antigamente era muito raro se ouvir falar, né, essas coisas. E hoje já tem uma série de mimos para os animaizinhos, né? Não, cidade grande hoje o que manda é creche. Creche. Você vai trabalhar, você deixa seu cachorrinho na creche, pega à tarde, como se fosse uma criança. E a gente vê falar muito assim, o pet é como se fosse da família, e realmente Sim, realmente. Mas você acha que essa forma de falar está sendo levado muito ao pé da letra, ou porque realmente é isso mesmo? Douglas, eu considero os meus da família. Da família mesmo. Mas há quem critique, né? É uma comparação, assim, em relação a filho. Talvez a gente não possa comparar, eu não sou mãe ainda. Mas eu considero meus cachorros da família, assim, e parte dos meus clientes também.
Você vê que é um amor, assim, imenso que a pessoa se doa, né? Pro animal. Então, é bem isso. Hoje em dia, assim, tem muitos lugares que as pessoas estão deixando, às vezes, de ter um filho e tudo, e trata aquele animal como filho, né? Mas é uma comparação que eu não sei te falar, sabe? Porque eu não sou mãe ainda, mas que eu considero meu cachorro como meu filhote, eu considero. Eu acho que são amores diferentes, Diferente, né? Porque a gente não... Eu acho, mas né? eu já ouvi de cliente que o amor é igual. Eu já ouvi, não estou inventando isso. Mas eu sei que é diferente, né? Filho é filho, pet é pet. Mas aí vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque eu posso te garantir também que eu conheço pessoas que tratam o pet, às vezes até melhor do que o próprio filho. Isso são experiências que a gente vê ao longo da vida, né? E longe de mim criticar qualquer pessoa. Só porque quando nós somos seres pensantes, a gente tem... A gente pode opinar sobre, dar opinião sobre determinados assuntos, né? Então, eu já acompanhei casos de pessoas que tratam melhor o pet do que o próprio filho. Aí já é uma questão de tratamento, enfim. Falamos sobre o que você oferece lá, né? E você e sua equipe oferecem um atendimento com muita qualidade, tanto é que vocês foram muito bem votados nos melhores do ano, e no próximo dia 4 estará lá recebendo o certificado de melhor veterinária, doutora Bruna do ano, né? Melhor pet shop. E o nosso evento vai ser transmitido ao vivo também pelas nossas redes sociais. Uma dúvida minha agora já não, claro que está dentro do tema, mas a criança ali, né, no caso, tem o pet, o cachorrinho, né, vamos dizer assim, que é considerado como da família e realmente merece todo o amor e carinho mesmo. Aquela questão quando o cachorrinho fica lambendo a boca da criança, né? Tem criança que leva isso muito como um hábito. O que é que você tem a dizer sobre isso? Douglas, é uma questão de bom senso, às vezes, dos pais para com as crianças, né? Até a nossa boca possui bactéria, do animal com certeza. Também tem muitas bactérias, né? Então, não concordo também, né? Tem criança que tem uma certa alergia a animais, né? Como a asma, por exemplo, né? Que médicos às vezes julgam ser por animais, nem sempre são. Mas tem vários fatores, né? Eu acredito que é uma questão de bom senso, porque boca já é um órgão que carrega bactéria, tanto a nossa quanto dos animais, né? E eu sempre oriento meus clientes que têm criança, todos, né? Mas principalmente os que têm criança, fazer todas as vacinas, fazer controle de verminose, de parasita, né? Isso faz parte da higiene, né? É claro, se eu beijo meu cachorro, eu abraço, eu durmo, é diferente. Você dá um cuidado pro animal do que às vezes você adota um animal na rua, que tem algumas doenças de pele, por exemplo. Talvez não teve aquele cuidado, né? Não teve aquele cuidado. Então, assim, tem muito cachorro mais bem cuidado do que pessoas por aí. Então, acho que é a questão de bom senso. Você oferece aquele cuidado, aquele manejo pro seu pet, e pega, dá uma lambidinha, ok, agora uma coisa é você abraçar às vezes um animal que você não sabe a procedência, né? Não conhece, Não né? conhece. Agora eu quero saber qual é o diferencial de vocês. Nosso diferencial, eu acredito que a minha equipe toda, eu sempre gosto de fazer uma entrevista, né? Meus funcionários já estão lá comigo. Uma já está lá comigo desde que eu tô com o Ronaldo, até alguns anos. São pessoas que amam o que faz também, né? Para trabalhar no segmento pet tem que ter amor, tem que ter respeito, né? Um atendimento mais humanizado, vamos dizer assim. E eu acho que o diferencial é esse, tentar oferecer o que a gente tem de melhor. Buscar sempre o melhor. Buscar sempre o melhor.
E na nossa conversa você disse também que você fez com que a situação se adaptasse a você, ou seja, você Sim. investiu em equipamentos, investiu em mão Aos de obra, poucos, né? nada foi de uma vez, né? Nunca dei um passo maior que a minha perna. E as coisas foram acontecendo, a gente tem intenção de melhorar cada dia mais, né? Mas graças a Deus, chegar onde a gente já chegou hoje para mim já é uma vitória, né? Um grande passo, Um grande né? passo. E serve de exemplo para que as pessoas entendam que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Do dia para a né? noite. É um processo. É um processo. Não tem como você simplesmente chegar e já chegar começando de cima, Já né? quero ser reconhecido, já quero chegar de uma vez, né? Tudo conquistado. Agora vamos tirar as principais dúvidas que você pode ter sobre o seu pet com a doutora Bruna, a veterinária que é destaque de 2023 em Itapaci. Doutora, em que época do ano é melhor para aplicar antipulgas nos pets? Antipulgas e carrapatos também, né, Douglas? O nosso clima é um clima tropical, então é um clima que favorece muito a proliferação do carrapato, da pulga, carrapato principalmente. Então o controle ele tem que ser feito o ano todo, né, mas ele tem maior incidência no verão, que é época de quente e úmido, que favorece, né, a reprodução ali de carrapatos, transmissor de várias doenças, né? Então, a dica é fazer o controle o ano todo, mas ter uma atenção redobrada no verão. Então tá aí, para você que está acompanhando a gente, atenção com o seu pet aí. Cuidado o ano todo, mas atenção dobrada no verão para manter a saúde do pet sempre em dia, né? Sempre. É verdade que cães e gatos também têm gripe? É verdade, né? Em cães é conhecida a gripe canina, tosse dos canes é uma popularmente conhecida assim, uma doença que ataca o sistema respiratório, tem tosse seca, espirros, febre, letargia, às vezes confundida até mesmo com engasgo, né? E chega muito na rotina pra gente que o animal foi engasgado e você vai fazendo diagnóstico, vai fazendo os exames e fecha o diagnóstico como gripe, né? Existe vacina, não conhecida por todos, mas existe vacina de gripe para cães e gatos também. Em gatos é a rinotraqueite, não é a mesma doença do cachorrinho. A rinotraqueite é aquela doença que o gatinho remela muito os olhinhos, espirro, tosse, muita secreção nasal, letargia, febre. É uma doença que dá muito em filhotinhos, mas também pode dar em animais adultos. Também existe vacina, né? Poucos sabem que existe essas vacinas de gatos. Às vezes pensam que é só de raiva e não é só de raiva. Existe essa vacina de virose para gatos também. E é isso, essas são as gripes de gatos e cães, né? Ambas são contagiosas entre espécies, né? E somente do cão para o cão, do gato para o gato, não passa para a gente também, não. Significa que se o seu cãozinho estiver gripado, eu vou na sua casa passear, levo o meu também. Leva o seu, ele pode pegar. Sem a vacina. Ele pode pegar. Ele pode pegar. E se a pessoa que está vendo a gente, as pessoas que estão nos vendo, querem prevenir tudo isso, é só dar uma chegadinha lá no Só chegar lá, a gente orienta, né? Orienta quanto ao protocolo de vacinação. Essas vacinas, elas são pouco conhecidas. Eu acho que é até uma falha, às vezes, né, de alguns profissionais não orientar tão bem, às vezes achar que é só vacina de raiva, que é importante, não. Né, a gente passou por esses dias aí um surto muito grande de uma doença que chama cinomose. Muitos cãezinhos de rua aí adoeceram e transmite para os outros também, né? Às vezes a gente mesmo leva o vírus no nosso sapato. Você vai andar na rua, você está carregando o vírus. Por isso é importante a vacinação contra o seu animalzinho. Doutor, uma dúvida minha. Né? Outro dia, alguém publicou lá que estava... Porque os cachorros, eles se reproduzem, né? Sim. E às vezes o dono não quer aquele tanto de cachorro. Uhum. Aí alguns fazem doação, outros
colocam à venda quando são cachorros? Porque tem o vira-lata, tem os cachorros Sim. de raça, né? Tem tudo isso. E geralmente quando é um cachorro de raça, a pessoa coloca à venda, Vende. né? Ele tem para vender. Eu ainda brinquei com a menina e falei, mas você considera o cãozinho como seu filho? Você vai vender seu Vai filho? vender. Não, mas é porque eu não dou conta de cuidar desse tanto de filho. Mas a minha dúvida surgiu da seguinte forma. Ela falou assim, olha, essa quantidade de filhotes aqui eu estou vendendo mais barato porque é uma mistura de uma raça fulana com a raça ciclana. Então não é apurado. Aí eu fiquei assim, porque como eu sou leigo no assunto, e tem isso mesmo, essa possibilidade de misturar raças de cão, assim? Isso acontece, isso é muito comum. As pessoas às vezes acham que é uma vantagem misturar raças, né? Quando você mistura raças, o seu cachorro é de raça indefinida. Vamos dar um exemplo. Você mistura um Pinscher com um Shih Tzu. São raças diferentes. Uma de pelo longo, uma de pelo curto. Vai haver aquele cruzamento. Vai nascer aquele tatu com cobra. Fica É uma feio. raça indefinida. Não tem raça para isso. Né? A gente, eu já vi isso muitas vezes acontecer, é meu pitbull com Rottweiler, mas não existe essa questão, a gente está vendendo um animal sem raça definida. Sem Né? raça definida. Não existe uma raça, né? Então, a partir do momento que você mistura raças, não tem uma raça, é o popular vira-lata. É o popular vira-lata. E será que é por isso que de vez em quando a gente se depara com alguns animaizinhos mais feios do que o normal? Pode ser, né? Porque tem os animaizinhos que são feios, assim. A mistura de características diferente, né? Acaba ficando feio, né? Acaba ficando diferente ali do padrão. É interessante essas questões, porque quando a gente está lidando com um profissional, né? Você sabe do que está falando e tudo. E aí a gente... Mas a falta, às entender vezes, de informação da pessoa que vai adquirir um animal, eu falo sempre para pesquisar antes de adquirir uma raça. Pesquisar sobre a raça, se é aquilo ali que você quer mesmo. Porque cada animal tem uma característica diferente. Um exemplo, eu quero um cachorro para o meu filho, uma criança, eu quero um cachorro dócil. Pesquisa sobre raças. Tem raças que são feitas para guarda. Tem raças que é raças domésticas, né? Uhum. Então, existe uma infinidade de raças, né? Eu acho que tem que pesquisar antes de adquirir, né? Claro que tem suas exceções, tem animal às vezes que foge ali do padrão, que é para ser um animal mais tranquilo e mais agitado, mas isso aí também faz parte do comportamento animal, da forma que cria também. Então, antes de adquirir, pesquisar sobre raça, sobre sua disponibilidade, às vezes de tempo também, porque os animais ficam estressados, precisam ter um lazer, às vezes sair para passear, e tem animais que exigem mais disso, um animal que tem mais energia, tem os mais tranquilos também, né? E consultar também bolso, porque o que vê muito é o seguinte, cachorro gasta mais do que filho, por exemplo. Só que tem animais que eles, às vezes, precisam frequentar mais um banho-tosa, né? Porque tem um pelo longo, às vezes não consegue fazer esse controle em casa. Então, assim, antes da gente adquirir um animalzinho, é importante a gente pensar nesses quesitos, né? Sobre disponibilidade, sobre cuidado, faz parte. Uma raça que é amada e também gera uma polêmica, dependendo, causa uma variação de pontos de vista, é o Pitbull, né? Alguns falam que o Pitbull, às vezes, quando os casos de agressão que ocorrem com o Pitbull, é por causa da maneira que o dono cria. Né? O que é que você tem a dizer sobre isso? O comportamento é o comportamento e o manejo dentro de casa são os pontos mais importantes. A forma que você cria, se você cria um animal acorrentado, se você cria ele livre, em contato. Mas existe também, Douglas, em relação à agressividade, o fator genético também. Né? Eu nunca tive problema, por 8 anos de formado, eu nunca tive problema com um pitbull agressivo no meu consultório. Né? A gente vê, às vezes, algumas notícias, né, na internet, você fica assustado com aquilo,
Mas em 8 anos de profissão eu nunca fui agredida por um pitbull, por um rottweiler, cães de raças grandes. Ao contrário dos pinchers, São e às pequenininhos e vezes alguns nervosos. vira-latinhas nervosos, né? Então, é a forma que eu acredito que é a forma que cria, mas a gente também tem que pensar que existe esse fator genético aí também, que às vezes pode acontecer sim. Às vezes você pega um animal que ele é um pouco mais agitado, mais agressivo que o outro. E aí ele pode ter um desvio de conduta, vamos dizer assim. E depende também muito das nossas atitudes com eles, né? Por que acontece muitas vezes ataque a um cachorrinho com uma criança? O cachorro, ele sabe quando você tá dando carinho e quando você tá sendo, às vezes, agressivo com ele. Isso acontece muito. E às vezes os pais querem culpar somente o cachorro e quer desfazer do animal. Doutora, os mosquitos podem transmitir doenças para os pets? Sim, Douglas, algumas doenças. A mais conhecida é a leishmaniose, uma doença muito séria, zoonose, transmissível do animal para a gente. E vou falar um pouquinho dela, depois falar um pouquinho da dirofilariose, que também é muito conhecida. A leishmaniose é uma doença transmitida por um mosquito palha, né? Também de clima tropical, né? Quente, úmido. E é uma doença que, infelizmente, ela não tem cura total. Hoje, existe tratamento. Quando eu me formei, era caso de eutanásia, assim que descobria, fazia o diagnóstico. O animal era encaminhado para eutanásia por ser uma zoonose altamente transmissível para a gente, né? E os cuidados que a gente tem que ser realizado quanto à prevenção dessa doença cuidado ambiental, cuidar do seu quintal, evitar entulhos, locais que eles possam se proliferar. Existem coleiras, produtos repelentes para os animais, né, para os pets, para evitar o contágio aí da picada do mosquito que pica o animal e o animal fica sendo um reservatório. Tem animais que eles vivem por 5, 6 anos com a doença incubada sem manifestar nenhum sintoma. E outros já é de origem mais aguda. Então, ali, os principais sintomas que você vai observar no animalzinho com leishmaniose: emagrecimento crônico, o animal se alimenta, mas está emagrecendo, crescimento excessivo de unhas, letargia, um animal indisposto, pálido, descamações de peles, feridas que nunca cicatrizam. Tem vários sintomas, né? E você vai fazendo os exames, vai fechando o diagnóstico e descobre, e aí você tem que proceder com... Hoje existe tratamento, mas alguns anos atrás era encaminhado para eutanásia. Outra doença comum é uma doença também de maior incidência em cães, ela é bem rara em gatos. Outra doença transmitida por mosquitos também, a dirofilariose, é uma doença de maior incidência em litorais, mas tem muitos casos também, né, na nossa região, mas ela é mais comum em litoral. É um mosquito, inclusive, é o mesmo mosquito, a Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika, chikungunya. Esses mosquitos picam o animal, às vezes com o protozoário ali, e transmite a doença. É o verme do coração. Não sei se você já ouviu essa situação. É um verme que se desenvolve no coração do animalzinho e ele vai comendo o tecido até o animal vir a óbito, se você não chegar a um diagnóstico a tempo, né? Então, é uma doença que também existe tratamento, mas o controle principal, a prevenção, é repelentes, cuidar do ambiente, né? Esse já é um mosquito que gosta da água, né? Que é o da dengue. Então, diferente da leishmaniose, que ele não se prolifera na água, esse, eu acho ele até um pouco mais perigoso, né? Para nossa região. E o meio de prevenção, repelente em animais, vermífugos que combate esse verme do coração,
Uma dica para quem vai levar seu animalzinho para a praia, né? Fazer o uso de repelente, coleiras que repelem esses mosquitos. E assim que chegar da praia, vermifugação, né? Com um bom vermífugo. Então tá aí, ó, as dicas para você ter uma saúde impecável para o seu pet. Porque às vezes a pessoa pensa que cuidar da limpeza do quintal ou da casa é só para a própria saúde, né? Exatamente. Então isso vale para a saúde das pessoas e também para a saúde dos pets, né? Sim. Doutora, castrar os cachorros podem diminuir alguns tipos de câncer? Sim, Douglas. São alguns cânceres Câncer é uma infinidade. Porém, a castração, ela reduz o risco aí do animalzinho. O macho, por exemplo, o câncer de próstata, que é comum a partir dos 6 anos de idade, ele desenvolver essa hiperplasia prostática, é o famoso câncer de próstata, e é recomendado a castração, sempre que diagnosticado. Em fêmeas, o câncer de mama. Quanto mais jovem a cadelinha é castrada, mais reduz a taxa de incidência em câncer de mama, né? E também o TVT, que é um tumor venéreo transmissível, que é uma doença venérea, que se um cachorrinho que está contaminado, né, que tem o câncer, cruza com a cachorrinha, ele vai passar. É como se fosse a AIDS para nós, né? Mas ele é um tumor que se desenvolve no órgão genital, onde tem sangramento, e ele vai crescendo de uma forma muito rápida. Tem tratamento, são sessões de quimioterapia, tá? Alguns são cirúrgicos, né? No caso do machinho, da fêmea de mama, mas o TVT, ele é feito só com quimioterapia. É verdade que 1 ano de vida de um cachorro equivale a 5 anos de vida de um ser humano? Em uma fase da vida dele, sim. O primeiro aninho do cachorrinho, ele é diferente da criança, né? Um humano equivale a 15 anos, os 15 primeiros anos da criança adolescente. 15 anos? Então, você pega um filhotinho ali, bebezinho, com 1 ano, a cadelinha já entrou no cio, ela já é adulta, com 1 ano, né? A partir do 2º ano, ela vai amadurecer 7 anos comparado a uma criança. Então, primeiro ano 15, segundo ano mais 7, 23. E a partir do 3º ano já é de 5 em 5 anos. Né? Isso a gente fala para animais de pequeno e médio porte. O cachorro de pequeno porte, ele vive 2 vezes mais do que o cachorro de grande porte, né? A gente está falando aí da raças médias, né? Médias e pequenas, uma faixa aí de 12 a 15 anos. Né? Isso quando a gente tem um animal saudável, né? Sem ele ter, às vezes, uma doença que pode ser fatal, alguma coisa acontecer, né? Mas o período, uma estatística aí média de vida é essa, de 12 a 15. Eu estou aqui calculando, então, um cachorrinho com 4 anos de idade já está beirando os 30. Eu tenho um que está com 3 aninhos, ele está com 27, 28 anos, quase a minha idade, a idade da minha irmã. Porque aí a gente sempre fala, né? Aproveita seu cachorrinho máximo, porque a vida deles realmente é muito curta, né? Muito curta, né? 1 ano é um crescimento muito rápido, né? Comparado à criança, ela demora a desenvolver aquela fase ali da infância. E o cachorrinho é tudo muito rápido. Com 1 ano ele passou de bebezinho para filhote, trocou os dentinhos, veio cio. Então acontece tudo muito rápido. A partir do 3º ano de vida, a cada ano ele vai amadurecendo 5 comparado à nossa vida. São dúvidas que mais recorrentes, são assuntos muito interessantes. A gente teria mais história mais assuntos amplos, né? Para outros podcasts, né? E você que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida? Pode digitar aí nos comentários, ou então você pode falar também com a doutora Bruna. Procurar a gente para alguma orientação, alguma dúvida, né? Passa pra gente o endereço lá do seu pet shop, passa suas redes sociais também, como que te encontra. Então,
Nós estamos localizados na Avenida Floresta, um ponto de referência do VaptVupt em frente, né? Atendemos de segunda a sábado, horário comercial, normal, mas as pessoas, meus clientes, por exemplo, já tem meu contato pessoal, precisou de alguma coisa fora de hora, né? Sempre que está no nosso alcance a gente faz esses atendimentos. O endereço de rede social o Instagram, Clínica Bicho do Lar. O contato a gente tem, eu até tenho aqui também. Aí embaixo, né? O telefone. Vamos colocar o contato aqui na nossa tela. E Avenida Floresta, a saída para Pilar, né? Saída para Pilar, né? Em frente o VaptVupt. Muito bem, doutora. Olha, eu confesso que aprendi muito com a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecê-la por ter tirado o seu tempo e vindo aqui nos prestigiar com a sua brilhante história de sucesso. E aproveitar também para parabenizar você, juntamente com toda a sua equipe, pelo diferencial que vocês estão trazendo aqui para a nossa cidade. A gente pode ver que o pet shop de vocês tem um atendimento diferenciado, tem todo um cuidado especial, um carinho, né, pelos animais, pelos pets. E automaticamente esse carinho ele é transmitido aos clientes, né? Porque é como diz um velho ditado, se você quer agradar os pais, cuide bem dos filhos, né? Exatamente. Então, parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite de estar participando aqui hoje. Fico agradecida. Precisando em uma outra oportunidade, às vezes a gente fala de um assunto, né, que são assuntos amplos, né, principalmente esses que entram nas dúvidas de pets, né, a gente fala de uma forma geral aqui, mas é assunto amplo, né. Isso. E é muito bom a gente fazer essa conscientização às vezes, né, porque às vezes é faltas de informações. Isso. Que às vezes muitas regiões possam estar precisando de mais informações para ter um melhor cuidado aí. Então, eu agradeço aí pela oportunidade, né? A primeira vez que eu venho participar, né? Desculpa, às vezes, alguma falha, né, aqui. E é isso. Muito obrigada, Douglas. Tá certo, então. Para você que nos acompanhou, olha, beijo no seu coração, se cuide, até na próxima terça-feira às 18h30. Se você conhece mais pessoas que você acha que precisam receber todas essas informações, pega o nosso link, compartilha, manda lá. Não esquece de assinar, ativar o sininho das notificações, tá certo? Um forte abraço e até a próxima terça, se Deus quiser.